Ó. Apesar de eu já ter ensinado a vocês como é que se vem para aula de apoio, a galera continua vindo e pedindo do jeito errado. O aluno vem, sabe, pai? O aluno vem assim, ó. Ó, professor, eu não estou conseguindo fazer isso aqui. Mas ele não tem a tentativa dele e ele não tem o exercício que ele quer que eu corrija. Ou seja, ele mais ou menos me pede, professor, dá aquela aula de novo. Nós não vamos chegar a lugar nenhum assim. Eu só poderia te ajudar de verdade, verdadeira, tu só melhoraria se tu fizer na tua casa ou pegar da tua apostila ou digitar no Google, problema de blocos. E cadê? Entendeu? É isso que eu preciso do problema que tu tentou para eu corrigir a tua tentativa. Porque senão tu vai olhar, vai achar que entendeu tudo e não entendeu nada, amanhã tu já não consegue fazer, certo? Então vamos lá, hoje é dia 12/5/2014, meu Deus, como passa rápido. Estamos no primeiro ano e é um apoio de física. Então tá, ó, já que não tem problema, eu vou fazer, cara, vou fazer um pra ti. Tu vai ficar aí da tua carteira confortável, pensando assim, ó, meu, que ridículo, amanhã eu te peço, faz, tu te arromba de novo. Só por isso que tu tá errando, entendeu? Tá errando na maneira como é que tu tá agindo comigo e contigo mesmo, e com os teus pais e com a vida. Então, ó, MA igual, e tu escolhe as massas que tu quer, bem legal. MB 30, MC 10 quilos só, que legal que vai ficar. Já temos 60 quilos, eu quero 100 quilos. Então a massa do D vai ser 35, 60, 95. E a massa do E então vai ser 5 quilos. Eu vou fazer uma força de apenas 10 newtons. E aí eu posso fazer infinitas perguntas. Se eu fosse fazer todas as perguntas possíveis, eu ia demorar a aula toda para corrigir o exemplo. O exemplo, que imagina que loucura, né? Então eu só vou fazer perguntas bem bobas. Eu quero a aceleração do sistema, a força que B faz em C e o diagrama de corpo livre. Lembrando, tu não vai aprender me vendo fazer, nunca, jamais. Por quê, professor? Porque não é assim que o ser humano aprende. O ser humano não aprende vendo o outro fazer. O ser humano aprende vendo o outro fazer e tentando imitar. Se tu só olha o cara fazer e não tenta imitar, nunca chega a lugar nenhum. Como é que tu deves vir para o próximo apoio, já que vocês todos têm errado na maneira de perguntar no apoio? Tens que vir com um caderno de exercício cheio de tentativa, 10, 30 exercícios que tu tentou. Com o caderno aí, tu vai lá, professor, desses 30 que eu estudei em casa, não, ó, esse aqui está dando errado, esse aqui está dando errado, qualquer outra maneira de pedir dúvida é errado, pai. Está errado. E a culpa também é tua, pai. Porque tu é que deveria nortear o teu filho nos estudos. Se ele está vindo sem a dúvida concreta para a sala de aula, me perdoa, mas a culpa é tua. Então vamos lá. Aceleração do sistema. Força resultante igual a massa da aceleração. Observem que eu vou fazer do jeito intuitivo. Porque se eu fosse fazer do jeito ninja, fica bem mais complexo. Então primeiro eu acredito que o aluno tem que tentar entender o jeito intuitivo e depois ele pode tentar o jeito ninja. Eu acho que essa ordem é mais adequada. Vou fingir que é uma coisa só, então essa coisa toda está recebendo uma força de 10 newtons. As massas eu vou ter que somar todas elas, por isso que é 20 mais 30 mais 10 mais 35 mais 5. E aí eu calculo a aceleração. 50, 60, 70, 80, 90, 100, como a gente tinha discutido. Então deu uma aceleração de 0,1 metro por segundo ao quadrado. Quando ele pede a força que B faz em C, é só eu fingir que A e B não existem, e aí eu vou aplicar a força resultante, vou calcular a força resultante em CD e E, que é a massa de CD e E vezes a aceleração de CD e E. Massa de CD e E, massa de C mais massa de D mais massa de E. Aceleração do sistema. 40 mais 1, 50, 50 vezes 0,1, 5 newtons. Então apliquei a segunda lei de Newton em duas situações bem interessantes e as mais clássicas. Professor, se tu Pois desse não. todas as valores da resposta.
Em qualquer um deles daria para descobrir o acelerão, porque tu saberia a força que vai empurrar para frente e a força que empurra para trás. Tu ia fazer uma menos a outra, que é resultante, fazer o física, meu amor, num deles só. Num deles só daria o mesmo resultado que todos os outros, com certeza, ótima pergunta. E vamos lá, vou fazer o diagrama de corpo livre. Então, corpo A, corpo B, corpo C, corpo D e corpo E. E todos os corpos têm peso e normal, que a gente deveria fazer mais ou menos do mesmo tamanho e proporcionar. E se o corpo B tem uma massa maior que a do A, apesar de parecer menor, ele vai ter que ter um peso e uma normal maiores. Se o corpo C tem 10 newtons, é a metade do corpo A, então eu vou fazer peso e normal menorzinhas. O corpo D é o mais pesado de todos, o mais massivo de todos, então é o que tem o maior peso também. Peso de D, normal atuando em D. O corpo CE é o menorzinho, peso do E, normal em E. Aí tem a força F atuando para a direita, o corpo A tenta ir para frente, o corpo B atrapalha, força que B faz em A, essa força tem que ser um pouco maior que essa, força que A faz em B, o B tenta ir para frente, esbarra no C, força que C faz em B, terceira lei de Newton, força que B faz em C, o C tenta ir para frente e esbarra no D, força que D faz em C, terceira lei de Newton, força que C faz em D, o corpo D tenta ir para frente e esbarra no corpo E, força que E faz em D, devido à terceira lei de Newton, força que D faz em E. Tu vê, ó, agora como para matar a... Muito obrigado, querida. Essa aqui... Obrigado. Para matar essa charada, vocês podem continuar usando aquela outra folhinha, tá? Depois eu anexo uma na outra. Para poder te treinar nessa questão, eu deveria fazer o que agora? Passar um exercício, aquele que deveria ter tentado fazer em casa, que deveria ter trazido como dúvida. Só que se eu faço isso, eu estou tratando de um aluno que me fez uma pergunta e estou abandonando todos os outros. Portanto, eu lavo as minhas mãos, jogo na tua responsabilidade, não no teu pai. Queres aprender? Não foi aqui que tu aprendeu. Faça exercício em casa! Fala, minha dúvida não é nesse método, no outro método. Ah, no método ninja? Ah, então tu fez a tua pergunta errada mesmo. Achei que a pergunta estava certa. Deveria ser perguntado, professor, o sistema de blocos pelo método clássico. Só falou a física, meu amor. Mas eu falei, eu fiz com a minha mãe pelo outro método. Ah, o outro método, que eu não entendi o que seria o outro método. O método clássico, tu quer, né? Sim. Outra, quando tu percebe que isso está acontecendo, sem problema, eu já entendi, meu amor. Tu errou de qualquer forma, porque ao me ver fazer pelo método errado, tu já deveria ter levantado a mão, professor, não era essa a minha pergunta. É que você falou, começou falando que ia explicar esse, porque era mais fácil explicar primeiro esse e depois o outro. Ah, entendi, beleza. Então eu que estou errado, tu está certo. Beleza, não, verdade, mas verdade. eu entendi errado. Vamos que vamos! Então vamos lá, vamos de novo! Que beleza, 2014, hein? Tá agilizado pra caramba, vai dar tudo certo, teu futuro vai ser brilhante, fica tranquilo. Letra... Mesmas coisas, né? Vamos fazer exatamente a mesma coisa, F igual a 10 newtons. Achaste o problema que tu tentou fazer? Não? Aqui falei então qual era a massa de cada um deles. A massa do A era 20, a massa do B era 30, a massa do C era 10. B era 10 e C era 30. Eu acho. C era 10. Mas também não importa, né? 10, a massa do D era 35 e a massa do E é 5 quilogramas. Pelo método ninja, então, como é que se faz isso aí? Começa pelo diagrama de corpo livre, olha que interessante. Então, o primeiro passo do aluno é ele desenhar todos os bloquinhos. Os tamanhos, por incrível que pareça, o tamanho do bloquinho não importa, certo? Depois que tu faz o diagrama de corpo livre, tu vai lá e desenha todas as forças que atuam no corpo. Nesse caso inicial, então tu tem que ter bastante paciência mesmo. Corpo C, peso do corpo D,
esses pesos normais se anulam. A forcinha, a força que B faz em A, a força que A faz em B, a força que C faz em B, a força que B faz em C, a força que D faz em C, depois tem a força que C faz em D, aí tem a forcinha ainda menor que E faz em D, e devido à terceira lei de Newton, a força que D faz em E. Fez o diagrama de corpo livre, tu aplica a segunda lei de Newton em cada corpo. Força resultante em A é a massa do A vezes a aceleração do A. A força resultante em B é a massa do B, a aceleração do B. A força resultante em C é a massa do C, a aceleração do C. A força resultante em D é a massa do D, a aceleração do D. A força resultante em E é a massa do E, a aceleração do E. Chega até a dar um pouco de sono, de tão idiota que é até aí. Só que se tu não treinar, jamais aprenderá. Jamais aprenderá. Quem é a força resultante em A? Deixa eu ver. É essa menos essa. É F menos FBA. A maior menos a menor. Normal e peso se anulam. Isso é igual à massa do A vezes a aceleração do A. Quem é a força resultante em B? É a FAB menos a FCB. FAB menos FCB é igual à massa do B vezes a aceleração do B. Quem é a força resultante em C? É a FBC menos a FDC. Obrigado. Isso é a massa do C vezes a aceleração do C. Quem é a força resultante em D? FCD menos FED. Isso é igual à massa do D vezes a aceleração do D. Quem é a força resultante em E? FDE. Não tem menos, não tem nenhuma força contrária, né? É a massa do E vezes a aceleração do E. Como eram 5 corpos, eu tive que aplicar a segunda lei de Newton 5 vezes. E aí, para finalizar, a gente soma essas equações. Ao somar essas equações, menos FBA elimina FAB. Menos FCD elimina FBC. Menos FDC elimina FCD. Menos FED elimina FDE. Portanto, a soma do lado esquerdo dá apenas F. Somando tudo isso, e como as acelerações são todas iguais, colocando a aceleração em evidência, fica MA mais MB mais MD mais ME, tudo isso somado, multiplicando a aceleração. Observem que no final das contas, a fórmula que eu encontrei foi a fórmula que eu havia aplicado intuitivamente de primeira já, né? Foi essa fórmula que eu apliquei no método intuitivo. Então observem que depois que o aluno está escolado no método Ninja, o método Ninja só serve para ele realmente entender o que está acontecendo, por que aquela mutreta de fingir que um corpo é único, que é um corpo só que está sendo empurrado por aquela força, por que funciona tão bem, né? Aqui é muito mais honesto, eu primeiro explico, deixo explícito quais forças atuam nos objetos, aplico a segunda lei de Newton em cada um dos objetos, substituo a força resultante pela força resultante, uma menos a outra, faço um sistema de equação e tiro a mesma conclusão anterior. A força é 10, a soma das massas é 100 e a aceleração fica então 0,1 metros por segundo ao quadrado. Mesma resposta de antes. Uma complexidade muito maior, o que deixa teu cérebro muito mais poderoso. Matamos a primeira pelo método Ninja. A força que B faz em C. Como é que eu vou achar a força que B faz em C? Deixa eu ver. Isso, a força que B faz em C, eu posso calcular ela por essa equação aqui, ó. Tá ali, né? A força que B faz em C é a mesma que C faz em B. Só que para poder achar essa força, olha como é que vai ficar a equação, ó. FAB menos FCB é igual a massa de B, a massa de B é 30, vezes a aceleração que eu achei, que é 0,1. Ou seja, eu não vou achar nem a FAB,
nem a FCB, que é 3. Como eu estou buscando a FBC, que é igual a FCB, eu vou ter que primeiro achar a FAB. Como é que eu vou achar a FAB? Na primeira equação, parabéns. Na primeira equação. Então eu vou pegar a primeira equação, F menos FBA é igual a massa do A, que é 20, vezes a aceleração, que é 0,1. E o F eu sei quanto é que é, né? É 10, ó. 10 menos FBA é igual a 2. 10 menos 2 é igual a FBA. Achei a força que B faz em A. 8 newtons. Agora que eu achei a força que B faz em A, que tem o mesmo módulo que aqui A faz em B, 8 menos 3 é igual a FCB. Descobri que a FCB é igual a 5 newtons, portanto, a FBC tem o mesmo módulo, também é 5 newtons. O diagrama de corpo livre já foi feito para poder solucionar, porque é o primeiro passo do método clássico. Começa pelo diagrama de corpo livre. Como eu disse agora, se tu está um pouco mais maduro, tu trata de fazer esse exercício em casa e vem no próximo apoio com uma dúvida. Mas traga o teu exercício feito, senão eu vou falar na tua cara que estás errando, porque está faltando pai em casa. Próxima pergunta, vamos lá. Pode falar.